Web Jornal do Paulo Maciel, para você com notícias resumidas e atualizadas, aqui no facebook.com/Paulo Maciel da rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Edição de quarta-feira, meio de semana, dia 26 de outubro de 2022. Olha, na Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana, é dia de São Flório, São Boaventura de Potenza, São Damião de Finaro. São alguns santos comemorados neste dia. Estamos na 30ª semana do tempo comum. A fase da lua, que começou no dia 25, é nova. Estamos passando 299 dias do ano, faltando 66 dias para terminar 2022. Está vigendo a estação do ano da primavera brasileira, que iniciou-se no dia 22 de setembro. Outubro é o 10º mês do ano, tem 31 dias. É o mês consagrado ao Rosário e às Missões, mês das crianças, mês da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, mês do professor, mês do médico, mês do dentista, da aviação brasileira, do balconista. Neste dia 26, comemoramos o Dia Mundial do Futebol, Dia do Trabalhador da Construção Civil, Dia do Metroviário. Agora, alguns indicadores da economia brasileira. Vamos ao salário mínimo nacional, R$ 1.212. Taxa Selic, 13,75% ao ano, divulgada pelo Copom em setembro. Inflação dos últimos 12 meses, medida pelo IPCA do IBGE, inflação em queda, 7,17%. Vamos agora à cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória, no Espírito Santo. É o principal produto agrícola do estado. O Arábica Bebida Dura, R$ 998 a saca. Arábica Bebida Rio, R$ 808. Conilon Bica Corrida, tipo 78, R$ 579 é o preço do produto em grão, ensacado. Preço do Centro de Comércio de Café de Vitória, no fechamento na terça-feira, 25 de outubro de 2022. O dólar fechou no mercado financeiro em São Paulo em alta de 0,2%, cotado a R$ 5,31. A Bolsa de Valores B3 teve baixa de 1,2%, totalizando 114.625 pontos. Uma reflexão agora, é sempre bom termos aqui no Web Jornal do Paulo Maciel uma reflexão. Deus está conosco nesta luta contra o maligno. O mundo tem muitas potestades malignas. Então a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e potestades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ou nós não estamos lutando contra gente feita de carne e sangue, mas contra pessoas sem corpo. Os reis malignos do mundo invisível, esses poderosos seres satânicos e grandes príncipes malignos das trevas, que governam esse mundo e contra um número tremendo de maus espíritos do mundo espiritual. Isso está na carta de São Paulo, apóstolo, aos Efésios, capítulo 6, versículo 12. Pessoas dominadas pelo maligno que estão neste mundo querendo dominar. Nós temos que rezar muito, gente. Isso é sério. E falar em reza, temos um homem aqui que reza muito, graças a Deus. E ele reza por nós, nós rezamos por ele. Fazemos essa troca, porque somos todos cristãos. Irmão Gava, de Colatina, completa 90 anos de idade, 72 de vida católica. O irmão Marista Antônio Gava, de Colatina, então, completou 90 anos de idade, 72 anos de vida religiosa. Ele sempre está na Catedral Sagrado Coração de Jesus, na missa das 7 horas da manhã no domingo, e também no Terço dos Homens, às segundas-feiras, às 18 horas. Uma pequena lembrança, com fotografias e dizeres informativos, foi distribuída no fim da oração do Terço dos Homens, na última segunda-feira, na Catedral Sagrado Coração de Jesus. Nela consta uma passagem bíblica, João 19, versículos do 25 ao 27.
perto da cruz de Jesus, estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua irmã e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à sua mãe: mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Essa é a mensagem do impresso que destaca ainda: Irmão Gava demonstra uma vida dedicada a servir. O registro é da Província Marista Brasil Centro-Norte. Pesquisa informal de preços. Olha, quem me segue sabe que eu só compro produtos para minha casa depois de pesquisar em 2 ou 3 estabelecimentos. Quando eu encontro o menor preço, eu adquiro o produto e passo para vocês onde foi que eu encontrei. Por exemplo, água mineral com gás, garrafa PET, da marca Cristal, 500 ml, eu encontrei por R$ 1,29, a garrafa de 500 ml. Foi no supermercado Lavagnoli, no centro de Colatina e também no bairro Maria das Graças, na Avenida Brasil. Comprei também chup-chup geladinho, Gula Fruits, 10 unidades de 55 ml por R$ 3,39 no Extra Bom Supermercados, no centro e em São Silvano, Colatina. Agora uma informação aqui de política, eleições de 2022, denúncia de menos propaganda para Bolsonaro em rádios. Denúncia séria. A campanha do presidente Jair Bolsonaro fez uma denúncia levada ao Tribunal Superior Eleitoral, TSE, de que houve menos inserções de propaganda política do candidato Bolsonaro à reeleição nas emissoras de rádio, hein? Segundo o deputado Fábio Faria, foram divulgadas 154 mil inserções a menos que as do candidato adversário nas rádios da região nordeste do Brasil. O fato aconteceu nas 2 últimas semanas, segundo uma auditoria relatada por Fábio Faria. Um vídeo foi divulgado, inclusive, no Twitter dele, fabiofaria.br. Então tá lá, agora tem que ser feita a investigação, que se for comprovada é uma coisa muito séria, hein? E penalidades têm que ser aplicadas. Vamos lá agora falar de celebrações da Igreja Católica em Colatina. Paróquia Sagrado Coração de Jesus, nesta quarta-feira, às 19 horas, tem missas celebrada pelo padre José Valdeci Romão na Catedral Sagrado Coração de Jesus. Já na quinta-feira, dia 27 de outubro, quinta-feira, 27 de outubro, às 19 horas, na Catedral, haverá celebração da palavra, hein? Sob a presidência do diácono David José Langa Lopes. Mais informações, vocês podem se dirigir à Secretaria Paroquial, que funciona de 8 às 11, das 13 às 18 horas, na entrada da Catedral. O telefone é 2102-5010. No Mosteiro das Irmãs Clarissas, da Paróquia Santa Clara, bairro São Judas Tadeu, há missas diariamente, às 7 horas e aos domingos às 8 horas. O telefone 3721-0864. Paróquia Imaculado Coração de Maria, do norte, na zona norte da cidade, bairro mais populoso, São Silvano, telefone é 99507-2251. Vamos lá, temos mais informações. Vamos agora às manchetes da capa do jornal A Tribuna de terça-feira, 25 de outubro de 2022. Eu falo do jornal A Tribuna aqui porque é o único impresso que circula nas bancas de jornais do Espírito Santo, lanchonetes e padarias. Caderno de testes para o Enem, hein? Olha aí na tribuna, na página 7 e nos cadernos suplementos. Violência, casal tortura e mata servidor de prefeitura. Isso foi na região serrana do Espírito Santo. Meu Deus do céu, hein? Silvio Trarbach foi brutalmente assassinado após comentar que o canto de um pássaro era mau presságio. Um homem achou que a fala era uma ameaça e, com a ajuda de uma mulher, atacou, matou e queimou a vítima ainda viva. Gente, o que é isso? No Espírito Santo, um homem e uma mulher atacaram o outro por causa de uma reclamação do canto de um pássaro.
Um homem e uma mulher atacaram, mataram, queimaram um homem vivo. Na região serrana, me parece que foi Domingos Martins. Pelo amor de Deus. Outra manchete, converso com qualquer presidente eleito. Acho que é a frase de Manato, candidato ao governo do estado do Espírito Santo. Glória Groove e Belo em Vitória. União e amizade na corrida de A Tribuna. É com esse espírito que a equipe de Corredores de Aço e outros grupos se preparam para a 9ª edição do evento no dia 8 de novembro em Vitória. Olha aí a corrida da Tribuna repercutindo. Coluna de famosos, pop.zap. Tinha medo de morrer, de deixar meus filhos, diz Simoni sobre diagnóstico de câncer. Agora temos outra manchete, deixa eu ver. Doutor João responde: depressão é uma prisão em que o paciente é tanto prisioneiro quanto carcereiro. Olha aí a depressão, né? É muito difícil as pessoas que têm depressão conseguirem sair dela sem ajuda. Emprego. Empresas oferecem mais dinheiro, plano de saúde e até auxílio unha. O que é isso? Auxílio unha? Será que é isso mesmo? Para estagiários. Aumentam casos de grávidas que vão à justiça pedir pensão. Lei estabelece que elas têm direito à pensão na gravidez. Deixa eu ver agora, chega de manchetes, né? Vamos falar de notícias curtinhas internacional. Conflito atômico, será que vai acontecer? Conflito atômico? Pelo amor de Deus, hein? O Papa Francisco fez um apelo para evitar a ameaça de guerra nuclear na Ucrânia, que está em conflito com a Rússia. O Papa presidiu o encerramento de uma conferência de 3 dias organizada pela comunidade de Sant'Egidio, na Itália, com um grupo mundial de paz e caridade. Dinheiro do governo federal no Brasil. Olha, vendas do Tesouro Direto superam resgates em 1 bilhão e 100 milhões de reais em setembro. A venda de títulos é uma das formas que o governo federal tem de captar recursos para pagar dívidas e honrar compromissos. Em troca, se compromete a devolver o valor com um adicional. É uma aplicação, né? Eu acho que eu já fiz uma vez uma aplicação no Tesouro. Inglaterra, notícia internacional. Olha, a Inglaterra tem novo primeiro-ministro, novo dirigente do país, depois de 2 saídas. Né? Saída de um homem e uma mulher. O Boris Johnson saiu, depois uma mulher assumiu e saiu também 40 dias depois. Vou unir o país com ações, diz o novo primeiro-ministro da Inglaterra, Rishi Sunak, líder do Partido Conservador. Ele disse que foi eleito para emendar os erros cometidos pela antecessora Liz Truss. Sunak é o novo chefe de governo depois de um primeiro-ministro e uma primeira-ministra deixarem o cargo. No mês de outubro, além do Auxílio Brasil, será paga também mais uma parcela do Auxílio Gás. O benefício bimestral equivale ao valor da média nacional do botijão de gás de cozinha de 13 quilos. Em agosto, 5 milhões e 600 mil famílias foram contempladas. O Auxílio Brasil, por sua vez, chegou a 20 milhões e 650 mil famílias em setembro de 2022, maior patamar da história dos programas de transferência de renda nacionais, a partir de um repasse total de 12 bilhões e 470 milhões de reais. O Auxílio Brasil ele é voltado a famílias em situação de vulnerabilidade econômica e social. Para serem habilitadas, elas precisam atender a critérios de elegibilidade, como apresentar renda per capita classificada como situação de pobreza ou de extrema pobreza, ter os dados atualizados no cadastro único nos últimos 24 meses e não ter informações divergentes entre as declaradas no cadastro e as de outras bases de dados federais. A seleção é feita considerando a estimativa de pobreza, a quantidade de famílias atendidas em cada município e o limite orçamentário anual. Ok? Informação do site do Governo do Brasil, www.gov.br. Eleições 2022. Líder da Igreja Universal e proprietário da Record, Edir Macedo, apoia Bolsonaro.
O pastor Bispo Edir Macedo, que também é proprietário da Record TV, informou que apoia a reeleição do presidente Jair Bolsonaro no segundo turno das eleições 2022, no dia 30 de outubro. Palavras dele: eu continuo com Bolsonaro para presidente e o Tarcísio para governador de São Paulo, referindo-se ao candidato do Partido Republicanos ao governo paulista, Tarcísio de Freitas. A informação é do jornal impresso Folha Universal. O semanário diz que os cristãos da Universal e os evangélicos e católicos em geral demonstram seu descontentamento com pautas apoiadas pela esquerda, que são contrárias aos princípios bíblicos. As bandeiras esquerdistas são incompatíveis com o pensamento evangélico, como a legalização do aborto indiscriminado, a implantação da ideologia de gênero nas escolas, instrumentalização do ensino com pautas socialistas, perseguição religiosa, descriminalização das drogas, estímulo à invasão de terras e constante ataque à estrutura familiar tradicional formada por pai, mãe e filhos. É isso que a esquerda, uma certa parte da esquerda, defende. O jornal lembra ainda da absurda apropriação do Estado para interesses particulares e dos inaceitáveis casos de corrupção ao longo do tempo em que o PT esteve governando o país. Em editorial, o órgão de imprensa diz que os evangélicos já acordaram para o ato de que é impossível ser cristão e ser de esquerda. Um verdadeiro cristão jamais compactuará com as bandeiras esquerdistas, enfatizou o impresso em editorial. CAD único agora, vamos falar do CAD único, cadastro único das pessoas mais carentes. Prorrogado o prazo para a atualização de dados no cadastro único por mais 30 dias. O governo federal prorrogou o prazo de revisão de dados das famílias inscritas no cadastro único. Agora o cidadão terá mais 30 dias para atualizar as informações junto aos municípios. Os processos estão em andamento desde fevereiro e englobam 8 milhões de famílias. A revisão cadastral consiste em solicitar registros do cadastro, consiste em solicitar à família a atualização dos registros do cadastro único, caso esteja há mais de 2 anos sem nenhuma alteração. As famílias inscritas no cadastro único devem atualizar os dados a cada 2 anos, ou sempre que houver alguma alteração. Quem for convocado para averiguação e revisão de dados deve comparecer a um Centro de Referência de Assistência Social, o popular CRAS, ou a um posto de atendimento do Cadastro Único do município. A informação é do Ministério da Cidadania. Romário na campanha com Bolsonaro no Rio de Janeiro, hein? Olha, o senador reeleito pelo Partido Liberal, PL, Romário, ex-jogador de futebol, fez campanha pela reeleição do presidente Jair Bolsonaro na sexta-feira, 14 de outubro. A agenda com uma carreata foi proposta para o município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Olha, falar em Romário, né, uma pessoa muito conhecida em todo o Brasil por causa de ser jogador da seleção, jogador de clubes de futebol, e uma pessoa também polêmica, né, em defesa de suas ideias. Romário foi reeleito senador pelo Rio de Janeiro. Para quem não sabe, vou passar os dados aqui. O senador Romário, do PL, foi reeleito para um novo mandato de 8 anos nas eleições do domingo, dia 2 de outubro de 2022. Com 94,8% das urnas apuradas, ele já tinha o suficiente para a eleição. Romário conquistou a vaga mais disputada ao Senado entre todas as unidades da federação. Enquanto a média nacional era de 8,9 candidatos por cadeira, o Rio de Janeiro tinha 13 postulantes. Pelo Twitter, Romário agradeceu os votos
dos eleitores cariocas e fluminenses em geral, né? E falou da emoção de ser reconduzido ao Senado pelo povo do estado do Rio. Prometo a vocês que trabalharei ainda mais para entregar uma melhor qualidade de vida para a população fluminense e brasileira. Esta eleição foi de muita luta. Então ele agradeceu. O novo mandato começará no dia 1º de fevereiro de 2023. A chapa tem como suplentes Bruno Bonetti e Andréa Fontes, ambos do PL. Romário de Souza Faria nasceu no Rio de Janeiro e tem 56 anos. Considerado um dos maiores jogadores do futebol brasileiro, deu início à carreira política em 2010, aos 49 anos, quando foi eleito deputado federal. No primeiro mandato, no Senado, dedicou-se a pautas ligadas ao esporte e em defesa das pessoas com deficiência. Neste ano, foi relator do projeto que acaba com a limitação de procedimentos a serem cobertos pelos planos de saúde. Esse texto foi sancionado em setembro pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Em 2018, Romário foi candidato ao governo do Rio de Janeiro, mas não se elegeu. Bem, ele é ligado ao presidente Jair Bolsonaro, do mesmo partido, o PL, então participou no último fim de semana de campanha no estado do Rio pela reeleição de Bolsonaro. Olha, chances para trabalhar em Colatina você encontra no Cine, a agência do Sistema Nacional de Empregos, em Procure Cine. Vai lá ver as chances para trabalhar. Você que está desocupado, a repartição pública ela intermedia a contratação dos desocupados junto às empresas, às firmas necessitadas. O telefone é 3721-7102 e o endereço físico é Avenida Getúlio Vargas, número 98, centro de Colatina. De igreja, né? Padre Valdeci, pároco local, reforça a necessidade de defender a vida, a família e Deus. Nesse período aí de eleição, nós vamos votar defendendo a família, a vida, Deus, né? Aí entra a liberdade também, entra a pátria, a nação. Então o padre José Valdeci Romão presidiu a celebração eucarística das 7 horas na Catedral Sagrado Coração de Jesus, no centro de Colatina, no último domingo, na abertura da 30ª semana do Tempo Comum. Ele voltou a enfatizar a defesa da família, chamando inclusive para abençoar os integrantes da pastoral familiar, que organiza eventos para casais e viúvos e viúvas. Sobre os textos bíblicos, Padre Valdeci lembrou da necessidade de orar incessantemente, conforme refletido recentemente. Ele lembrou que muitas pessoas se ocupam de tantas coisas, como por exemplo a televisão, e reclama da falta de tempo, reclama que o dia ou a semana foram curtos. Mas isso é apenas uma reclamação humana, pois não adianta alongar o dia ou a semana, a reclamação seria a mesma. Precisamos sim destinar um tempo da nossa vida para estar a sós com Deus. E depois tem que ter o tempo da oração comunitária na igreja também. A lição de vida da parábola contada por Jesus no Evangelho do dia, Lucas capítulo 18, versículos do 9 ao 14, envolvendo um fariseu autossuficiente e um publicano arrependido no templo, é que não devemos confiar na nossa própria justiça e desprezar o outro, que teoricamente seria mais pecador do que nós. Não devemos fazer isso. O fariseu cumpre muitos preceitos da lei mosaica, explicou o padre, como jejum, a entrega do dízimo, mas não vai à igreja para pedir, e sim para cobrar a Deus pelo que faz. Ora, se a Bíblia diz que o justo peca 7 vezes por dia, imaginem nós que não somos justos. O fariseu vai ao templo e diz: eu faço tudo isso e mais isso e tenho direito a isso. Já o publicano, que é um pecador público, aliado dos romanos, se dirige a Deus pedindo perdão e misericórdia pelos seus pecados. Então ele se torna justificado por isso, né?
E, inclusive, no sacramento da confissão, reconciliação, penitência da Igreja Católica, o fiel se apresenta como quem suplica e clama o perdão de Deus. Ou seja, ele deixa de ser autossuficiente, orgulhoso, e admite que é pecador e precisa da graça divina. É preciso reconhecer que tudo que somos, tudo que temos, recebemos de Deus, do Criador. O livro do Eclesiástico mostra que Deus ouve a oração do humilde, a pessoa de coração pobre, o justo, solidário com o outro. Hoje no Brasil, devemos pensar nas gerações futuras, na garantia da vida e da família. Então, nestas eleições, vamos votar conscientemente, de forma sensata e equilibrada, pensando nas gerações futuras, na vida, na família, em Deus, na nossa pátria. Na carta a Timóteo, capítulo 4, versículos do 6º ao 8º e 16 a 18, o apóstolo São Paulo, velho, preso, condenado à morte, lembra que combateu o bom combate, cumpriu a missão, guardou a fé, e por isso espera em breve estar com Cristo no céu. Só assim nós vamos estar com Cristo, quando nós cumprimos nossa missão, combatemos o bom combate. Eventos, agora eu falo, hein? Vamos falar de alguns eventos da Igreja Católica aqui em Colatina. Além dos encontros de casais, gestantes e viúvos, programados pela Pastoral da Família, Pastoral Familiar, outro evento importante programado pela Paróquia Sagrado Coração de Jesus, destinado aos jovens, é um que vai acontecer no início do mês de novembro. Para os dias 5 e 6 de novembro, está agendado o Retiro EJC, Encontro de Jovens com Cristo, com assessoria dos missionários da Comunidade Católica Canção Nova. Será nas dependências do Instituto de Estudos da Diocese de Colatina, IESES, em Ibiraçu, no norte do Espírito Santo. Um dos temas do retiro é Jovens do Mundo de Hoje. Mais informações pelo telefone 0 operadora 27 99899 4366. Aí você fala com Daniel. Da loteria de números, a Mega Sena, porque está acumulada, hein? 115 milhões é o prêmio da Mega Sena acumulada, hein? O concurso 2532 da Mega Sena, realizado no sábado 22 de outubro, no Espaço da Sorte, em São Paulo, não teve acertadores para 6 dezenas, a faixa principal. Os números sorteados foram 10, 14, 17, 18, 23 e 30. O próximo concurso, 2533, será nesta quarta-feira, dia 26. Estimativa de prêmio, 115 milhões. A Quina teve 259 ganhadores na Mega Sena e cada um vai levar mais de 27 mil reais. Os mais de 18 mil que fizeram 4 números ficam com 539 reais cada. A arrecadação somou mais de 122 milhões. Então, sorteio na quarta-feira. Olha, a economia brasileira ajustada com a competente gestão de Paulo Guedes. E ele já falou que tem reajuste das aposentadorias e salário mínimo no próximo ano. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que os reajustes da aposentadoria e do salário mínimo estão mantidos para o próximo ano. O novo valor, que passa a vigorar em janeiro, deverá cobrir pelo menos a inflação, de acordo com Guedes. Isso é importante. A declaração foi feita à imprensa logo após ele participar de uma reunião na Confederação Nacional do Comércio, no Rio de Janeiro. O ministro defendeu também uma readequação do teto de gastos, algo que ainda está sendo estudado. Os gastos com a pandemia mostraram, segundo ele, que o teto que deveria barrar os aumentos dos gastos do governo federal está todo furado, está cheio de goteiras. De acordo com Guedes, a medida impede, por exemplo, repasses para entes federados e outras despesas necessárias em momentos de crise como a pandemia. A medida que instituiu o teto é de 2016. Mesmo com possíveis mudanças de vinculações de recursos, o ministro garantiu que as aposentadorias e o salário mínimo não terão
prejuízo. Ninguém vai usar uma mudança de regra para prejudicar o salário mínimo e os aposentados, garantiu ele. Até 2019, o salário mínimo era reajustado segundo a fórmula que previa o crescimento do PIB de 2 anos anteriores, mais a inflação oficial do ano anterior. Desde 2020, o reajuste passou a seguir apenas a reposição da inflação pelo INPC. Os reajustes ocorrem porque a Constituição Federal determina que o salário mínimo fixado em lei nacionalmente unificado seja capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e as de sua família, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. O valor do salário mínimo impacta também no pagamento das aposentadorias. Atualmente é R$ 1.212. O ministro disse também que os salários do funcionalismo público deverão ser reajustados após a situação mais crítica da pandemia. Após a pandemia, tudo certamente vai voltando ao normal. Agora eu vou falar para vocês sobre vida eterna. É importante a gente citar a vida eterna porque o mundo está muito secular. Olha o que diz Apocalipse 22, capítulo 12. Eu venho em breve, e a minha recompensa está comigo para retribuir a cada um de acordo com as obras que praticou. E mais, Apocalipse 21, versículo 4. Ele enxugará todas as lágrimas dos nossos olhos, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Tudo isso passou para sempre. Apocalipse 21, versículo 5, eu estou fazendo novas todas as coisas. Tem também aqui um texto sobre arrependimento, gente. Nós temos que pensar na vida eterna, é algo real, não é fantasia não. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos e convertei-vos enquanto é tempo, para serem apagados, perdoados os vossos pecados. O juízo final, gente, será para acabar com a morte, a dor, o sofrimento e confirmar o destino dos maus também. Marcos, capítulo 13, versículos de 24 a 27, diz o seguinte: o sol se escurecerá no dia do juízo final. A lua não dará o seu resplendor, não brilhará. Os astros e estrelas cairão e os céus serão abalados. Verão o Filho do Homem voltar sobre as nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos desde a extremidade da terra até a extremidade do céu, ou seja, de todos os cantos do mundo. E a danação eterna é algo real, tormento, sofrimento eterno, inferno, popularmente chamada de inferno, a danação eterna. Está em Apocalipse 22, versículo 15. Ficarão de fora os cães, que se desviaram de Deus, os feiticeiros, os que se prostituem, são os imorais, os devassos, os homicidas, aqueles que matam ou mataram, os idólatras, e qualquer um que ama, comete e pratica mentira. Você ama mentira? Cuidado, hein? Em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 11, está escrito: vocês não devem se associar, fazer companhia, ser companheiros de imorais, que vivem em pecados sexuais, avarentos, que são trapaceiros, gananciosos, adoradores do dinheiro, idólatras, que adoram ídolos, caluniadores, beberrões ou ladrões. Não se deve associar a essas pessoas que fazem isso. Em Mateus 25, versículos do 31 a 46, diz o seguinte: e quando o Messias vier em sua glória, e todos os anjos com ele, as nações serão reunidas e haverá separação uns dos outros. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à esquerda. Dirá àqueles à sua direita: vinde, benditos do meu Pai,
tomai posse no reino preparado para vós desde a criação do mundo. Depois ele se voltará para aqueles à sua esquerda e dirá: fora daqui, retirai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus demônios. E eles irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Temos mais aqui lições religiosas, sagradas. Deus perdoa nossos pecados, mas as consequências, conforme a agravância da iniquidade, ficam e devem ser penitenciadas. O rei Davi, ungido de Deus, por exemplo, adulterou. Foi perdoado, mas a penitência foi aplicada. Ele perdeu o primeiro filho com a adúltera, um outro filho violentou a irmã, um filho matou o outro, e mais um filho insurgiu-se contra o próprio pai, usurpando-lhe parte do poder ao fim da vida. Davi foi consolado por uma mulher que não era nenhuma de suas esposas ou concubinas quando estava quase morrendo. Relação. Olha, Deus é unidade e pluralidade, é um ser relacional. O ser humano é relacional também, pois nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus criou-nos com a dimensão relacional. O homem deve ter relação com Deus, com o próximo e com a ordem criada, mas há crises relacionais, algumas difíceis de controlar. E a mais difícil crise relacional é com o próprio eu. Vencer o próprio eu é um desafio para muitas pessoas. Pela instrumentalidade de São Paulo apóstolo, muita gente foi convertida. É outra lição de vida para nós. Deus nos usa. Nós podemos ser instrumentos de Deus para a conversão de muitos perdidos. É o que eu faço aqui, transmitindo a palavra. Podemos ser a luz e o consolo nas trevas das pessoas. Como eu já disse, pela instrumentalidade de São Paulo apóstolo, foram convertidos, por exemplo, Rico, Filémon, o seu fugitivo escravo Onésimo, a rica comerciante Lídia, o médico Lucas e inúmeros outros cidadãos do mundo. Palavra e seu entendimento espiritual. Olha, o entendimento espiritual da palavra sagrada só acontece com a intervenção do Espírito Santo, pois a mente humana está demasiadamente voltada para o mundo material. Como compreender que até hoje, passados mais de 2000 anos de fatos concretos, revelados exaustivamente, muitos não aceitem o sacrifício de amor e misericórdia de Jesus por nós? Como compreender isso? São mentes calcificadas, fechadas, cauterizadas. Precisamos fazer a nossa parte, transmitir a palavra. Eu vou falar agora sobre hospitalidade. Seja hospitaleiro, receba bem as pessoas. A carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 2, diz que, praticando a hospitalidade, pessoas recebem anjos sem o saber. Pessoas já receberam anjos sem o saber, praticando a hospitalidade. Olha só, que coisa interessante. Na França, numa Europa que se seculariza cada vez mais, encontra-se até dificuldade para a liberação de espaços domésticos a grupinhos de oração. Até isso, contrastando com esse indiferentismo, no mesmo continente europeu, no início do cristianismo, a casa da comerciante Lídia foi a primeira igreja cristã europeia. E eu vou falar mais um pouquinho agora sobre salvação. Jesus foi santo a vida toda, como Deus encarnado. Ele nunca pecou e por isso é o redentor de nossos pecados. Não há salvação em outro, a salvação é pela fé em Cristo Jesus. É obedecendo e se compromissando com o que ele determina que chegaremos ao novo Éden, a vida eterna. Jesus é a confirmação das promessas feitas por Deus através dos profetas. Jesus levará os fiéis a ele, aqueles que fazem a sua vontade, para a luz eterna. Quem rejeita Jesus, infelizmente, vai morrer nos seus pecados e vai para o inferno. O arrependimento e reconciliação com Deus são a única
chave para abrir a porta do gozo eterno, da felicidade plena, para todos sempre. Vamos falar de imunização? O ministro faz novo apelo para a vacinação de crianças contra pólio. Pouco mais de 65% do público-alvo foi vacinado. E a meta é 95%. Então, ainda distante da meta de vacinar 95% das crianças menores de 5 anos, cerca de 11 milhões e meio contra a poliomielite no país, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, fez um novo apelo para que os pais e responsáveis levem suas crianças às salas de vacinação. Até o momento, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde, a campanha imunizou 65,6% do público-alvo, cerca de 7 milhões e 600 mil crianças. Apenas a Paraíba, com 95,09% das crianças imunizadas, atingiu a meta do governo federal. No Amapá, a imunização está em 90,8%, se aproximando da meta do governo. Desde o dia 7 de agosto, o ministro disse que tem feito um apelo à nação brasileira para que os responsáveis levem suas crianças com menos de 5 anos para completar o esquema vacinal da polio. E a meta é de 95% de cobertura vacinal das cerca de 15 milhões de crianças que são aptas a receber as vacinas. O Brasil não registra casos de paralisia infantil desde 1989. Mas com a queda das taxas de vacinação desde 2015, diversos órgãos ligados à saúde alertam para o risco de retorno da doença. Anunciada a redução do valor do gás natural, hein? A Petrobras informou nova redução no valor do gás natural. A queda média é de 5% em relação ao último trimestre. O novo preço passará a vigorar a partir do dia 1º de novembro. Empréstimos para beneficiários do Auxílio Brasil. Os bancos já podem fazer o empréstimo consignado aos beneficiários do Auxílio Brasil e BPC. Segundo informações do governo federal, os juros máximos são de 3,5% ao mês. Pontos. A conta de telefone já veio para pagamento no início deste mês, já veio com redução devido àquela medida federal do governo do presidente Bolsonaro, junto com o Congresso Nacional, que reduziu o nível do ICMS cobrado pelos estados. Então, olha, eu tenho uma conta, uma das minhas contas houve redução de R$10. Em uma das contas, tem várias contas aqui, né? Mas uma delas eu tive a redução aqui de R$10. Parabéns ao governo do presidente Bolsonaro por essa medida e parabéns ao Congresso, aqueles que votaram por essa redução, né? Porque foi importante para a população brasileira. Caiu então a conta da internet e do telefone celular. Campanha Federal. Ministério da Saúde lança Campanha Nacional de Combate ao Mosquito da Dengue. A campanha será veiculada na televisão, no rádio e na internet. O ministro Marcelo Queiroga anunciou essa campanha. Homenagem. Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, inaugurou no Rio uma estátua em homenagem ao técnico Zagallo. A solenidade reuniu amigos do treinador, que tem 91 anos, e comandou a seleção tricampeã do mundo de 1970. União, carteira de crédito de cooperativas cresce 35,9% em 2021. As cooperativas de crédito continuam a ampliar a presença física. Em 2021, o número de unidades de atendimento subiu 9,9%, chegando a mais da metade dos municípios brasileiros. Parabéns aos cooperados, né? É um bom investimento você aderir a uma cooperativa. Brasil melhor. Vamos falar aqui de situações em que o Brasil melhora bastante nessa atual gestão do presidente Jair Bolsonaro. E muita gente, às vezes, não reconhece, né? Por exemplo, o presidente Bolsonaro comemorou a queda dos índices de violência.
não é só a queda da inflação, não. Nós estamos tendo queda da inflação e queda dos índices de violência. O presidente da República e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, comemorou a queda dos índices de violência do país. O feminicídio e o número de mortes de homoafetivos tiveram redução. Pela primeira vez na história do Brasil, o número de mortes violentas ficará abaixo de 20 por 100 mil habitantes. Bolsonaro enfatizou que seu governo combate a violência no país e, por isso, esses números estão caindo. Se for reeleito, Bolsonaro diz que irá propor ao Congresso Nacional, isto é, aos deputados e senadores, a redução da maioridade penal, podendo imputar de forma mais dura crimes de jovens entre 16 e 18 anos, que hoje se beneficiam com penas menores do que a dos adultos. Para policiais civis e militares, no ano que vem, Bolsonaro pretende aprovar, se reeleito, o excludente de ilicitude, para dar tranquilidade aos policiais no seu trabalho. Bolsonaro e seu vice, o general Braga Neto, se reuniram com prefeitos e vice-prefeitos em Belo Horizonte, Minas Gerais, a capital mineira, com a presença do governador reeleito, Romeu Zema. Ele fez um apelo para que todos busquem votos e levem às urnas pessoas idosas que não foram votar no primeiro turno. Muitos de nossos avós e pais não votaram porque a fila era muito grande. Vamos levar os nossos avós para votar. Vamos trabalhar, conversar com o vizinho, muitas vezes dentro de casa mesmo. Vamos mudar votos e vamos ganhar esta eleição, disse Bolsonaro. Então, é importante nesse momento fazer com que os eleitores que querem o melhor para o Brasil, que são lúcidos, sensatos, procurem realmente, não é, os votos daqueles que não compareceram, que se abstiveram. Vamos votar, gente. É o futuro do nosso Brasil que está em jogo. Eleições 2022. Olha, vamos ter muito bom senso nas eleições em segundo turno. Vamos ser pessoas que têm a cabeça no lugar. Governador roraimense apoia Bolsonaro. Olha aí que bom apoio o presidente está recebendo. Os governadores reeleitos de Roraima, Antônio Denário, e de Goiás, Ronaldo Caiado, são outras lideranças importantes a declararem apoio ao presidente Jair Bolsonaro no segundo turno, depois de vários apoios recebidos logo após a eleição em primeiro turno. Denário disse que Bolsonaro é mais seguro para os 220 milhões de brasileiros, referindo-se ao perigo do Brasil se transformar numa Venezuela. Olha o que ele falou, referiu-se ao perigo do Brasil se transformar numa Venezuela, onde a população enfrenta o socialismo, o comunismo, e está fugindo para o território brasileiro. Os roraimenses são vizinhos dos venezuelanos. Então, para o Brasil não se transformar numa Venezuela, nós temos que apoiar Bolsonaro, segundo o governador de Roraima, que vive do lado dos venezuelanos. Agora temos aqui notícias sobre Copa do Mundo. No mês que vem, em mês de novembro, tem Copa do Mundo. O Brasil disputará a Copa como o primeiro do ranking. A seleção brasileira tentará, no mês de novembro de 2022, o 6º título da Copa do Mundo no Catar. Após vencer Gana e Tunísia, últimos amistosos antes do torneio internacional, o Brasil permanece classificado como primeiro no ranking da FIFA. É isso mesmo, é o primeiro colocado. A seleção segunda colocada é da Bélgica, a terceira a Argentina, a quarta é a França, a quinta é a Inglaterra, a sexta a Itália, sétima a Espanha, a oitava é a Holanda, a nona seleção é Portugal, décima é a dinamarquesa.
Parlamentares com o presidente Bolsonaro. Olha, Bolsonaro recebe apoio de deputados eleitos e reeleitos no Alvorada, em Brasília. O candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, recebeu no Palácio da Alvorada, em Brasília, um grupo de deputados federais e governadores reeleitos, e todos manifestaram apoio à reeleição do mandatário. O presidente da Câmara Federal, deputado Arthur Lira, também estava presente ao encontro. Esse congresso foi eleito para a continuidade do governo Bolsonaro, disse Lira, do Partido Progressistas, reeleito pelo estado de Goiás, aliás, pelo estado de Alagoas. Os governadores de Roraima, Antônio Denário, do Acre, Gladson Cameli, e de Goiás, Ronaldo Caiado, participaram do encontro, assim como ministros do governo e a primeira-dama Michele Bolsonaro. O governador reeleito do Mato Grosso, Mauro Mendes, também esteve no Palácio da Alvorada a fim de declarar apoio a Bolsonaro. Dois candidatos a governos estaduais que disputam o segundo turno também disseram que apoiam Bolsonaro na eleição do dia 30. Wilson Lima, que tenta reeleição no Amazonas, e Marcos Rocha, que tenta se reeleger em Rondônia. Eduardo Bolsonaro e Hélio Bolsonaro, entre aspas, reeleitos para a Câmara Federal. Com 741 mil votos, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL, foi reeleito pelo estado de São Paulo nas eleições 2022. Eduardo é policial federal e filho do presidente da República, Jair Bolsonaro. Ele foi o único filho a disputar essa eleição, pois o outro filho, Flávio Bolsonaro, do PL do Rio, é senador e ainda continuará cumprindo o mandato por mais 4 anos, até 2026. E o terceiro filho, Carlos Bolsonaro, é vereador pelo Republicanos do Rio e não participou dessa eleição. A deputada federal, Carla Zambelli, do PL, obteve 946 mil votos e também se reelegeu pelo estado paulista, é outra do partido do presidente, que se elegeu, no caso, se reelegeu. E o ex-jogador Romário, outro integrante do partido do presidente, foi reeleito senador pelo estado do Rio de Janeiro. Tem mais ainda, hein? Mais apoiadores do presidente reeleitos. Hélio Fernando Barbosa Lopes, do PL do Rio, foi reeleito para a Câmara Federal com 132.986 votos. Na eleição anterior, ele usou até o sobrenome Bolsonaro para se eleger, pois é amicíssimo do presidente Jair Bolsonaro. Ambos foram integrantes do Exército Brasileiro, Hélio como subtenente e Jair como capitão. O conhecido youtuber e professor Gustavo Gayer, outro integrante do PL do presidente Bolsonaro, se elegeu pela primeira vez deputado federal por Goiás. Ele recebeu 200.586 votos. Para o Senado foi eleito Wilder de Moraes, também do PL, em Goiás, com 25,26% dos votos. Outro nome importante que apoia Bolsonaro, eleito para a Câmara Federal, deputado agora Ricardo Salles, vai ser deputado, ex-ministro do Meio Ambiente. O advogado e ex-ministro do Meio Ambiente do governo Bolsonaro, Ricardo Salles, foi eleito deputado federal, eleito nas eleições 2022, dia 2 de outubro de 2022. Ele é fundador do movimento Em Direita Brasil e obteve 640.918 votos no estado de São Paulo. Falando ao site jovempan.com.br, o ex-ministro Ricardo Salles lamentou a relação da imprensa com o presidente Jair Bolsonaro, afirmando que o governo federal age democraticamente. Olha as palavras do Ricardo Salles. A sorte desses caras, ao contrário do que eles dizem, é que Bolsonaro é democrata e respeita as instituições. Está há 3 anos e meio apanhando dessa turma toda. Ele não tomou nenhuma medida inconstitucional contra esses caras e eles estão morrendo da falta de assinantes, disse deputado federal eleito então.
Agora, uma outra coisa aqui que eu quero passar um alento para você, meu amigo, minha amiga. Amigo, amiga, não sofra. Mas parece que tem gente que gosta de sofrer, né? Não parece? Você nunca observou isso perto de você, não? Tem gente que parece que gosta de sofrer, de se deprimir, pois acorda logo cedo, logo de manhã e liga a TV para ver coisa ruim. Tome cuidado com canal das trevas, com mensagens das trevas, mensagens destruidoras. Pare com isso, veja ou faça logo de manhã uma oração, faça a oração do terço, assista ou participe de uma missa, um culto, leia ou veja um filme ou reflexão sobre a Bíblia. Tem muitas reflexões na internet, muitos filmes gratuitos. Então, procure informações sobre a Bíblia Sagrada, que é o nosso manual de vida aqui na Terra. Sua tristeza, eu tenho certeza, irá embora gradativamente. Tire a TV do mal de sua vida. Num computador, com internet, olha, você encontra tudo que precisa. Você encontra coisas boas e coisas ruins. Escolha as coisas boas. O apóstolo São Paulo já disse. Observe as coisas. Tenha tirocínio, raciocínio, discernimento. Observe as coisas. O mundo tem coisas boas e ruins. Escolha as coisas boas. Salve-se. O tempo é aqui, neste mundo perecível. Shalom Adonai. É uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai. Significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Deus do impossível. Ele proverá se for para o seu bem. E Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, somos todos irmãos e cristãos. E o significado do dialeto de Jesus, o aramaico para o português, é vinde Senhor Jesus. Um dia ele vai voltar e vai ser o juízo final, o fim da história, parousia. Juízo final, algo inenarrável e inefável. Não dá para nossa mente abarcar como será a vinda de Deus para o julgamento de toda a humanidade. Nesse dia, muitos irão para o céu e muitos irão para o inferno. Eu quero o céu, quero o paraíso, o gozo eterno, a felicidade em plenitude junto de Deus. Eu quero. Perdão, Senhor, pelos meus pecados, passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, humanos, animais. Pecados passados. É importante, porque às vezes a gente esquece que tem muitos pecados que nós praticamos. Perdão pelos pecados do pensamento, omissões, palavras, atos. Perdão, Senhor Jesus, e me dê a vida eterna. Eu quero a vida eterna com Deus, com Jesus, com Abba Pai, com o Espírito Santo.